Saudações amorosas e benevolentes, meus queridos. Eu sou Cryon, a consciência do amor de Deus, aqui e agora. Nós somos um só e a mesma coisa. É assim que é, desde o princípio, e você sabe como isso funciona. Nós estamos com vocês a cada respiração, olhamos por sobre os seus ombros, vemos o seu progresso impressionante e apreciamos a beleza desta nova criação que estão desenvolvendo como seres magníficos e únicos. Este é o ano 6º da sua nova terra e nós estamos permitindo que esta mensagem venha para cada um de vocês de um modo incrivelmente benevolente. Enquanto nós prosseguimos juntos, atravessando todos os marcadores que levam ao mega portal 999, em setembro de 2018, quando os pioneiros trarão um incremento para a consciência desta nova criação, que é a sua nova terra. Eu trouxe uma comitiva de luz esta noite. Eles vieram para os apoiar com as energias antigas que pedem encerramento e que se apresentaram diante de todos vocês, porque vocês estão concluindo uma etapa importante de suas trajetórias. Aqui estão os seres do serviço cristalino, ao qual este canal pertence. Eles estão entre vocês, como já lhes foi revelado há uma década, para os apoiar e amparar na passagem da transição das energias, enquanto eles asseguram com sua luz a mudança benevolente, compassiva e elegante. Há muitos seres que despertam somente neste momento, mas do mesmo modo há muitos seres que já estão prontos para a graduação. Este é o panorama. Não questionem o quanto isso é amoroso, porque é isso é o respeito ao seu livre-arbítrio acontecendo. A cada respiração, vocês fazem uma escolha, e seja ela consciente ou ilusória, ela determina a sua realidade. Vocês vieram para esta experiência com um propósito muito definido, fora do campo da dualidade. Vocês vieram encerrar um capítulo muito extenso na história deste planeta, um capítulo muito longo dentro de um sistema que os acompanha desde que deflagraram o programa da dualidade, o jogo dos opostos, a ilusão da luz e da sombra. A humanidade está avançando aceleradamente e ela caminha para um novo sistema que é tão único quanto os seres humanos que habitam este belo planeta. Os anjos da família que vieram experimentar o sistema do livre-arbítrio e que caminharam por todo o paradigma da velha energia. Sempre que um grande marcador se aproxima, muitos seres que se interessam pelo seu progresso e pela consciência do seu amado planeta se unem em favor das energias muito novas que têm imenso potencial para serem ancoradas na sua realidade. Eles vêm porque sabem que estas energias carregam a mudança que pode definir uma nova linha de tempo, que os pode elevar para um patamar inédito em sua jornada pessoal e coletiva, e que isso muda toda a sua trajetória. Vocês rodaram
o antigo sistema, meus queridos. Não se assustem com isso. Nunca houve o certo e o errado, exceto do ponto de vista da interpretação humana. Mas neste agora, vocês não estão mais sujeitos aos ditames do velho karma. Não há mais a quem culpar, julgar, condenar, apenar, ou com quem resgatar os velhos débitos. Estas crenças já foram ultrapassadas pela maioria esmagadora dos grupos que desejam a matriz cristalina da nova Terra como uma nova experiência. Vocês não estão mais presos à antiga, velha e ultrapassada matriz de 4 dimensão que encerrou toda a dor, drama, desespero e desequilíbrio que a humanidade acumulou no velho paradigma. A velha Terra se dissolveu, embora na sua perspectiva de realidade dimensional ela ainda exista, mas asseguramos a vocês que, energeticamente, tudo foi alterado e não há mais retorno possível. A ascensão planetária é uma realidade e pedimos que considerem isso como real. Há algo realmente novo acontecendo aqui, no seu belo planeta azul. E é sobre isso que viemos falar com vocês, compartilhando e atualizando muitas informações que já foram dadas nesta última década, desde que chegamos com a comitiva de luz no Brasil. É disto que se trata as atualizações, meus queridos mestres. Nós, da perspectiva, lemos a energia da grade cristalina 144, a nova grade de consciência da Terra, levando os humanos e a ascensão planetária em consideração, e trazemos para vocês o resultado da combinação de suas próprias energias combinadas e recombinadas com as energias que mudam o tempo todo coletivamente. É isso que fazemos. Meus queridos, vocês não vieram para esta experiência para trabalhar com o velho karma. Vocês não estariam lendo ou ouvindo esta mensagem se não fossem estes humanos que ainda arrastam correntes pesadas que eles mesmos ataram aos seus calcanhares. Vocês não estão aqui para fazer perdurar o papel de vítimas de uma sociedade injusta e cruel. Vocês não vieram para perpetuar os padrões que mantiveram a antiga matriz operando. Nada disso, meus queridos. Pelo contrário, vocês vieram desta vez trazendo uma energia muito diferente, uma energia que seria reconhecida como a energia necessária para a mudança. É por isso que ainda estão aqui. Nem se perguntem por que ficaram. Entendam por que vieram, e isso estará respondido. Vocês se prepararam fortemente por muitas e muitas vidas. Tudo o que aconteceu na história da Terra foi para que chegassem modificados a este tempo, a este lugar. Vocês têm se esforçado para desempenhar papéis diferentes diante de scripts que se tornaram consagrados na história da humanidade, como ela está escrita, compilada. Estes scripts contam sobre os anais da história humana,
com muitas alterações do enredo original. Em todos os tempos, já dissemos a vocês que a história foi modificada, servindo a interesses dos que detinham o poder. Então, estes mesmos personagens, ao longo de muitas passagens, repetiram o mesmo script no palco das ilusões, que os levaram a muitas facetas dentro da mesma experiência. Em verdade, meus queridos, o mesmo personagem surgiu em épocas diferentes dentro do looping das repetições, vestindo diferentes figurinos adequados ao momento, em locais diferentes, dentro de grupos étnicos diversos, ou no mesmo grupo, praticamente todas as vezes, quando vocês encerram missões muito específicas diante do quadro geral. Foram vocês, meus queridos, que convidaram seres com muitas habilidades diferentes para os apoiar e até vestir o invólucro terrestre em um corpo de biologia para encarnarem na Terra quando este momento, que chamam de transição planetária, se apresentasse. Foi para isso que trabalharam duramente por muitas vidas. Vocês sabiam que este momento da mudança seria desafiador diante dos diferentes sistemas de crenças humanos implantados. Vocês sabiam que iriam enfrentar muitos padrões cristalizados, diferentes graus de verdades inquestionáveis diante de situações muito arraigadas e até bizarras. Exatamente por isso, estagiaram muito em diferentes épocas, com situações que os favorecessem a ganhar mais competências e desenvolver novas habilidades para mudar os cenários quando fossem necessário, alterando o final da história conhecida pelos seus 11 eus, deflagrados ao longo de 11 dimensões, depois de tantas incursões em escalas neste planeta. Estes teus eus têm guardado parte de cada um de vocês, partes que deviam ficar escondidas pelo tempo que a ilusão fosse necessária para o jogo da dualidade se cumprir. Cada um de vocês repetiu exaustivamente padrões e com isso projetou o que chamam de futuro. Mas este futuro estava recheado com estas repetições, em série ocorridas na Terra, em suas histórias pessoais e coletivas. No entanto, o lado a ser considerado neste agora é que, com estas repetições seriadas, vocês também acabaram se especializando nisso. Vocês atravessaram tantas vezes a mesma porta para adentrar no sistema Terra, que conhecem cada ínfimo detalhe que ela apresenta. Meus queridos, é exatamente por isso que são os mais capacitados e nós os amamos por isso. Mas chegou o momento de deixar a velha porta de uma era que não existe mais. É hora de escancarar o seu coração para o oceano de infinitas possibilidades que está atrás destas portas que nunca foram descancaradas. Queremos lhe pedir, por um momento, que deixem de lado todas as suas crenças no karma,
e no antigo sistema de lições ao qual estiveram sujeitos. É uma crença antiga e desatualizada que não lhe servem mais. Também iremos lhe pedir que considerem, por um momento apenas, trazer uma nova perspectiva que iremos lhes apresentar para sentar ao seu lado neste momento, amorosamente, sem nenhum tipo de julgamento ou análise. Apenas permitam. Vocês vieram muitas vidas no antigo sistema, jogando o velho jogo da dualidade. E claro que isso gerou muitas informações que neste momento já podem ser liberadas, simplesmente porque não se encaixam mais em seus quadros de realidade atuais. Vamos dizer que vocês, em geral, estão prontos para deixar ir alguns dos antigos conceitos e até mitos que estruturam os velhos padrões de sustentação da antiga Matrix. E, ao mesmo tempo, vamos considerar que isso abrirá uma perspectiva muito elevada que poderá conduzi-los a um salto de consciência sem precedentes, que por sua vez os permitirá combinar suas energias de modo a criarem um padrão disruptível que conduza inevitavelmente à quebra definitiva com as energias que compunham o mosaico das experiências lineares do velho paradigma. Isso quer dizer que podem, por um momento, deixar de se considerarem seres lineares e passar a acolher a ideia de que são seres multidimensionais e que vivem vidas simultâneas em dimensões de consciência muito diferentes desta, onde se encontra esta sua porção que ainda é humana, a qual eu, Cryon, me dirijo neste momento. E para isso, vamos fazer uma pequena análise na sua trajetória durante suas vidas sucessivas que, em verdade, não são tão sucessivas assim. Podemos lhes dizer que vocês estão inseridos na multidimensionalidade o tempo todo, mas, no entanto, devido à ilusão proposital da terceira dimensão, vocês não se dão conta que é assim. Isso faz parte do véu, o véu que recebem a cada incursão no plano terrestre. E, de fato, alguns estão encerrando sua participação definitiva no antigo currículo da velha Terra dual e não irão retornar a este sistema, que inclui a biologia e os ciclos de vida que levam à deterioração do corpo físico e à morte. Há seres que romperam com os quadros de morte do velho paradigma, para os quais a morte não existe, exceto como uma opção, uma escolha consciente, mas que não virá para eles, exceto no momento considerado apropriado. Vocês estão começando a sentir a beleza de considerarem Deus em si mesmos, não como algo externo e que somente habita o seu interior. Essa visão, embora um pouco menos tradicional, ainda faz parte dos velhos sistemas criados para encobrir a verdade acerca da sua luz. Ainda não é como é. O velho conceito de Deus, que ainda persiste na terra da dualidade, é muito antigo. E como tudo no velho paradigma,
não foi atualizado nos últimos 7.000 anos, mais ou menos, da sua contagem linear. Vocês ainda vivem o que acham e o que chamam de espiritualidade, a partir de uma programação implantada que deu origem ao sistema ego, ainda na antiga Atlântida. Não é de se estranhar que tudo tenha evoluído, exceto a ideia de Deus? Que ainda haja um Deus considerado tirano, que impõe duras provações, manda pragas para matar os inimigos dos que não creem, como os que os seguem, e que trata com desigualdade aqueles que se opõem a eles. Não são considerados todos os filhos seus? Vejam como esta visão é tacanha e obsoleta e já não faz sentido diante dos níveis de amor e compaixão que alcançaram. Então, meus queridos, pedimos que considerem que aquilo a que chamam espiritualidade também seja apenas um reflexo do seu antigo eu. E isso ainda está associado à antiga Atlântida. Ainda que depois da grande hecatombe que vocês tenham sido privados da superfície do planeta, a humanidade precisava de um ponto para o recomeço. E a espiritualidade foi este ponto de convergência para uma nova experiência para toda a humanidade. Havia tanta dor em jogo que era possível não sentir culpa pelo que havia acontecido, ainda que vocês saibam neste agora que concordaram com o que houve em outros níveis de consciência. E ainda que tenham caminhado através dos 4 grandes grupos egípcios, arianos, hindus e hebreus, que compuseram a base do mosaico da experiência da velha terra, o conceito de Deus adotado no Antigo Egito ao longo da história linear, apenas migrou de um grupo para outro, enquanto caminharam pelas areias do tempo ao longo de várias incursões. E embora o Egito guarde belas tentativas de rompimento com a base do conceito que concebe Deus do lado de fora, e isso é a base da espiritualidade, ainda na sua atual configuração. Isso foi sendo especializado ao longo do caminho, criando muitas derivações que trouxeram um sistema muito, muito complexo, intricado e difícil solução. O que estamos apresentando a vocês é a compreensão de que, embora o entendimento de Deus tenha evoluído, tudo o que foi alcançado até agora é muito pouco neste sentido, porque ainda não foi realizado dentro do que foi concebido a partir da base original. Então, deste modo, o princípio, a origem, não mudou. Dizemos que esta base ainda está lá, nesta concepção. E chegou o momento de deixar a ideia de que existe um único Criador de tudo o que há e que Ele rege vocês. Porque, queridos, em verdade, não é assim que a coisa toda funciona. E isso também faz parte do véu intencional que encobriu a sua verdadeira natureza por tantos íons. Cada um de vocês é um criador na acepção mais ampla e verdadeira que puderem alcançar. E ainda assim será completamente imprecisa a sua percepção acerca desta verdade,
Porém, sem avançar com isso, sem que se abram para a condição de que a ideia, o conceito de Deus é algo ultrapassado e que o serviu até a este ponto, mas não mais. Não haverá avanços significativos no seio da criação. Por isso, eu, Cryon, trouxe uma comitiva de luz comigo, muito variada esta noite. Há muitos seres que vieram especialmente para os ajudar com questões relacionadas à transição da bolha da biologia. Outros que vieram para os apoiar com as memórias e as impressões que vocês armazenaram ao longo de muitas trajetórias. E há aqueles que vieram em amor, simplesmente para envolvê-los no braço mais terno e afetuoso que há. Vocês são seres de natureza angelical que despertaram de um sono profundo e, ao mesmo tempo, seu eu humano passou a viver num estado de sonhos contínuos, o estado de sonhos sem dor, onde ele busca resoluções e encerramentos para os seus quadros inacabados. Dizemos aqui que o seu antigo eu humano, aquele que foi meramente tridimensional, não está mais disponível para alguns de vocês. Assim como muitos dos seus aspectos deixaram energias incompletas que foram acolhidas como karma, o seu antigo eu tem situações inacabadas, diante das quais ele, literalmente, estacionou, porque não encontrou uma solução ou simplesmente se encolheu e desistiu, sentindo-se incapacitado para resolvê-la. Todas estas energias que foram interpretadas no vasto banco de memórias celulares na matriz antiga de 4 dimensões não podem mais fazer parte deste momento atual das experiências de alguns de vocês. Elas os impedem de avançar. Vocês percebem a benevolência e a percepção infinita atuando a favor da consciência? Sabem o que é realmente belo neste contexto? É que vocês apontaram esta nova consciência que lhes permitiu deixar ir o seu eu humano tridimensional para um estado de sonho sem dor. Não importa o que o seu eu humano viva no estado de sonhos, isso não lhes trará dor alguma no contexto da sua vida material. Pode até trazer algum tipo de incômodo e desconforto no início, mas só vai persistir se derem atenção ou colocarem nisso o seu foco. Mas um sonho ruim ou confuso não tem a força de alterar o seu dia se não permitirem. Foi apenas um sonho. Você continuará na Terra mudando o que veio mudar. Queridos, alguns de vocês chegaram muito longe. Nesta vida atual, vocês trouxeram atributos da consciência para mudar a história coletiva de seu amado planeta através da percepção do amor do Criador. Embora toda esta concepção ainda seja meramente humana para vocês, ainda assim o amor venceu todas as provações e se mostrou efetivo e real em suas experiências. Vocês simplesmente avançaram para além de todos os cenários, exatamente como eu, Cryon, toda esta comitiva e ainda muitos outros seres
dissemos que vocês fariam. A promessa dourada que fizemos a vocês está finalmente se cumprindo. Mas não porque nós estamos fazendo a nossa parte, porque sempre fizemos, mas sim porque vocês estão finalmente permitindo que isso aconteça. Vocês são a mudança. Se algo neste trajeto fosse diferente disso, Cryon já teria dito. Compreendam que eu falo para vocês em linhas de tempo muito diferentes neste momento. Há aqueles que somente estarão prontos para estas palavras daqui a um bom tempo, no que chamam de futuro. Assim como há aqueles que já ouviram tudo isso e têm perfeito conhecimento e estão de posse de toda esta informação, simplesmente porque já acessaram isso, no que chamam de passado. Mas, meus queridos, podem apenas considerar que todos vocês têm em comum entre si acordado o agora. Que não importa qual o seu momento para acessar estas informações, ainda assim, quando isso ocorrer, será o seu agora. E que isto não encerra nenhum tipo de axioma? Meus queridos, o verdadeiro estado de graça de tudo isso está na sutileza com que vocês operam todas estas coisas, ainda que não se apropriem da sua assinatura em cada uma delas. Mas são vocês, mestres, operando cada detalhe, em cada pequena alteração que acontece e que faz com que tudo mude rapidamente. Isso é muito elegante se considerarem o ego e a sua desesperada necessidade de reconhecimento, de projeção, de bajulação. Enquanto o ego quer muitos aplausos, há, neste momento, uma multidão silenciosa mudando a face do mundo. E os estandartes acessam primordialmente, de modo muito amoroso, todas estas energias. Há humanos que são verdadeiros anjos, operando uma revolução completamente silenciosa. Eles estão de fato alterando cada padrão vibratório em cada detalhe de cada cena deflagrada. É assim que vocês estão mudando a energia e o que chamam passado está sendo alterado. Cada um deles começou do lado de dentro. Há um bom tempo, eles trabalham laboriosamente em cada célula, em cada molécula, em cada átomo em si mesmos. E não importa quem começou primeiro, ou quem fará isso pela última vez. Esta é a beleza amorosa e compassiva da coisa toda. Esta é a magia da multidimensionalidade, que sequer é percebida pelo humano. Simplesmente não importa. E não importa porque já aconteceu. E vocês se importam de considerar este olhar de mais alto, queridos? Foi assim que começamos esta nossa conversa. Vocês podem nos conceder a premissa de deixar ir, por um momento, os padrões que estão enraizados e que compõem a base do antigo mosaico de experiências e que os manteve cativos no velho paradigma, com todos os conceitos que ele encerrava
incluindo a ideia, o conceito ultrapassado de Deus, como a concebiam. Há muito tempo, eu, Cryon, lhes disse, e foi aqui que ouviram pela primeira vez, através do meu canal no Brasil, que vocês estão numa espiral dimensional de vida única. De fato, o tempo era circular e agora vocês já começam a ter noção da grade espiral e tudo isso muda toda a noção de tempo que o véu mantinha para vocês na ilusão da antiga holografia da velha Terra e da antiga bolha de biologia, que contava o tempo através do relógio biológico. Meus queridos, isso significa muitas coisas, mas, sobretudo, significa que muitas das antigas lições podem se apresentar novamente diante de vocês, enquanto o trem da nova consciência se move sobre os trilhos multidimensionais. Se é uma espiral de vida única, saibam que está tudo lá para vocês e que o trem passa continuadamente sobre os mesmos trilhos. Esta é a verdadeira natureza de convidarmos vocês para jogarem um novo jogo. Conhecendo as premissas, vocês podem mudar o que desejarem através da consciência. Vocês são aqueles que se elevaram e fizeram isso muito rapidamente. Nenhum outro jogador nos diversos jogos do universo alcançou o desempenho que foi alcançado por um jogador na Terra. Vocês se moveram através de um ritmo frenético, alucinante, e estão prestes a dar um grande salto que moverá a humanidade inteira para uma nova proposta de vida e experiência. Como eu tenho lhes dito há mais de uma década, a partir das minhas mensagens daqui do Brasil, sobretudo vocês que aqui estão, aceleram muito as coisas. Isto tem a ver com a energia deste local, com a energia que deixaram para si acumuladas nos 2 grandes cristais mestres que o Brasil guarda e faz do seu país número 1 dos 2 epicentros da mudança. E parte do que estava previsto para os próximos 30, 50 anos já está aqui para vocês. Então, ao invés de questionarem o que está emergindo, agradeçam pelo que estão ajudando a trazer à superfície, porque o que estava escondido não pode perdurar. A nova energia é cristalina e ela requer transparência para funcionar. Vocês só estão buscando os modos de fazer isso funcionar para vocês, e isso inclui sacudir alguma poeira ao longo do processo. Ignorar, como fizeram por séculos, não irá ajudá-los a crescer e se alinhar com as energias que estão depositadas nos pontos nodais da grade 144, que se conectam ao complexo sistema de cristais que está sendo operado em perfeita harmonia com os mestres que se especializaram para fazer isso. Os mestres que reencontraram e que fazem parte do escopo, como sendo um coração desta imensa transformação sem precedentes na trajetória humana, vieram para o Brasil
com uma definição clara e precisa acerca dos seus elevados compromissos espirituais com a ascensão planetária e conhecem o papel fundamental do seu país no cronograma da ascensão planetária. Ou seja, isto significa que a leitura que Cryon lhes trouxe sobre os potenciais para os tempos vindouros há uma década se cumpriu. Meus queridos, isto é a atualização acontecendo. Está aqui e agora para todos vocês que acessam estas verdades. Eu lhes disse que bastava um único humano empreender esta jornada a favor da consciência e a humanidade inteira avançaria. Bem, isso aconteceu e está feito. E é assim que isso foi programado, a partir de um pequeno grupo, e depois isso se tornou parte de um grupo maior. E podemos dizer que todo o planeta já está impregnado dos ventos das mudanças e não há mais retorno. Por isso, considerem que são vocês quem fazem todas estas coisas, que são vocês e ninguém mais, que não há nenhum ser ou divindade acima de vocês criando esta nova realidade no seu planeta neste momento. Vocês são deuses na experiência. Considerem que vocês já fizeram isso antes e por isso se colocaram aqui. E que isso é tão mágico quanto é desafiador. Mas, acima de tudo, considerem que vocês vieram com todas as respostas para todas as perguntas, incluindo as perguntas que ainda não foram feitas. Isso torna vocês especialistas em jogos no universo do livre-arbítrio. Meus queridos, não há nenhum jogo no universo inteiro com as características da Terra. Levem isso em conta. Somente a Terra encerra as 3 premissas mais desafiadoras. Todos os jogadores se esqueceram da sua natureza angelical a fim de participar do jogo através de uma ilusão propositalmente criada para encobrir o princípio que é eterno. O jogo acontece sobre um tabuleiro dotado de livre-arbítrio e eles ignoram que são os criadores do jogo, acreditando que existe um ser que não eles, rodando à base do sistema operacional que permite que o jogo ocorra, criando todas as regras às quais eles devem somente se submeter. E, meus queridos, a isso acrescentem o tempo, a dualidade, as limitações de terceira dimensão, a biologia, as memórias e os sistemas de crenças existentes que se perpetuaram ao longo de íons. E observem o panorama geral no nível de desafio que é participar da Universidade da Terra e do seu círculo altamente especializado, quando existe um looping operando o jogo e arrastando a esmagadora maioria dos jogadores. Então, quando fizerem isso, por um momento, olhem para si mesmos e vejam o que nós vemos. E vejam como é simples, da nossa perspectiva, considerar vocês como heróis, além do tempo e do espaço onde se encontram. Então, já são capazes de compreender quando dizemos que amamos vocês sem medidas
de forma incondicional e infinita. Não há seres como vocês em nenhum lugar da vastidão do cosmos. Acreditem, vocês são o máximo. Vocês passaram muitas vidas se especializando para este momento. E embora não se lembrem completamente dos detalhes de como isso aconteceu e das habilidades que acumularam ao longo das incursões, tenham em mente que as situações que vierem são as respostas para todas as suas perguntas e que vocês são o milagre que estavam esperando, que cada um de vocês é o enviado dos céus para suas preces e que, portanto, não há nada mais o que esperar. Vocês são muito mais do que parecem ser, meus queridos. Acreditem, meus queridos, vocês não vão mais olhar para algo que está vindo e não reconhecer o que está diante de vocês. Confiem que vocês irão saber exatamente o que não fazer, porque já fizeram isso centenas de vezes antes e já conhecem o resultado de cor. Esta é a parte que é inédita. Vocês agora saberão que estão diante de uma situação para a qual se especializaram e estarão certos de que não precisam passar por ela, exceto se escolherem fazer isso. Queridos, isso simplesmente ocorrerá porque se abriram para considerar que Cryon lhes pediu para deixar ir conceitos velhos e arraigados, há muito ultrapassados, incluindo as suas noções de espiritualidade, que, embora pareça muito atual, está completamente fundamentada na ideia, conceito de um Deus operando tudo, fora e dentro de vocês, o que de fato não importa, porque não considera que você é o único Criador que há. Meus queridos, isso muda tudo. Eu, Cryon, lhes afirmo que esta é a única premissa que vai realmente mudar a sua rota. Soltem este paradigma e sua trajetória se alterará. Nunca mais terão que lidar com toda a dor das perdas, ou com a escassez, ou ainda voltarem para o modo sobrevivência, o modo Heart, porque o Criador jamais iria criar isso para si mesmo. Ao passo que acreditar que existe alguém rodando o sistema para você, o leva a se colocar nas mãos dos jogadores que manipulam, pois conhecem essas regras do jogo e o usam somente para o seu benefício, uma vez que ainda estão consumidos pelo ego. Nós estivemos preparando vocês por uma década para podermos dizer isso a vocês de modo claro e direto, para que compreendam que, enquanto resistirem ao fato de cada um é o único Criador que há, o looping das experiências repetitivas dos ciclos de dor permanecerão. E ainda que tenham todas as respostas e sejam os especialistas, ainda assim continuarão estagiando na mesma porta, passando muitas e muitas vezes no mesmo batente, mantendo-se na mais completa estagnação, até que liberem a chave que abre as outras portas, que se abrem para a multidimensionalidade e permitem que vocês desfrutem de uma nova experiência.
Enquanto você não se torna o Criador, saiba que o alguém que fará isso em seu lugar é um outro humano igualzinho a você. E ele fará isso criando a realidade dele, aonde você passará a viver arrastado na energia que ele colocar lá, indefinidamente, como tem sido, até que você se lembre e assuma quem você é. Ele o estará servindo, querido. Leve isso em conta, porque alguém tem que fazer isso. E se você não o faz, se nega a fazer, o looping persistirá. É necessário que vocês compreendam que quando vocês se alinham à energia benevolente que está sendo facultada às suas experiências e fazem isso no exato momento, nunca antes e nem depois, em que ela se apresenta diante de vocês, é que assumem o comando sem agenda, sem nenhum tipo de preocupação, fluindo na entrega absoluta, criando tudo em parceria com o anjo dourado, sem usar as antigas formas de poder disputadas no velho jogo. É assim que vocês deixam para sempre o antigo tabuleiro do jogo da dualidade, simplesmente porque já consideram outras percepções e as incorporam à sua realidade, sempre partindo da premissa de que são os criadores. Com muito amor, basicamente podemos dizer que é quando vocês declaram que reconhecem que a energia os está servindo de modo perfeitamente coerente e que entendem como o novo sistema funciona, já que são vocês que rodam o sistema e não outro ser, e não acendem mais a velha ideia e conceito de que há um Deus fazendo isso por vocês, pela humanidade inteira, por Gaia, ou pelo universo, ou pelos cosmos infinito, porque não há. Entendam isso de uma vez por todas e fiquem muito bem com isso. Esse alguém não existe, meus queridos, exceto no antigo sistema de crenças facultado aos antigos humanos do velho paradigma, que foi amplamente aceito e disseminado em tempos escuros, onde ninguém questionava, porque era infinitamente mais fácil se alinhar à ilusão. E, meus queridos, considerem que tudo está certo deste modo e que naquele momento era exatamente o que precisavam para avançar do ponto onde a humanidade se encontrava. Apesar dos sistemas de crenças não serem amorosos, da perspectiva atual de como observam a experiência neste momento, com tudo o que já se lembraram, eles foram criados em tempos muito diferentes, onde não havia possibilidades de elevação da consciência. Então, os rígidos padrões nos quais se baseiam, assim como todos os martírios que encerraram as dores e os dramas envolvidos, apenas refletem o que se passava em seus corações e mentes naqueles tempos em que eles foram edificados. Deixar ir toda esta antiga programação mental, que ainda remota os tempos da queda de consciência em Atlântida, que é onde está a sua base, também é liberar todo o espaço que necessitam no seu disco rígido para ele rodar o novo sistema e o manter em operação. Isso vai fortalecê-los,
até a conclusão. É onde reside a verdade sobre a não separação que vocês encontrarão o lar. É exatamente onde existe o número 11, os 11 eus em experiências diferentes. E cada um deles é Deus na sua própria experiência, vivendo múltiplas realidades exclusivas, assim como vocês, que isso encontra a perfeição que rege esta bela sinfonia. E, meus queridos, sem julgamentos, sabemos que vocês têm a tendência a sempre buscar recorrer às velhas fórmulas para fazer as coisas, porque elas são velhas conhecidas. Mas pedimos que rompam com este hábito que os atrasa no momento em que devem buscar o impulso para avançar, para seguir em frente e ir além de tudo o que já acreditaram. Vejam, nem tudo está incorreto, mas há um caminho para o retorno do nível de criatividade que existe nos planos da perfeição e que ficou escondido de vocês por tanto tempo. Vocês fizeram com que fosse assim e tomaram bastante cuidado, escondendo todos os atributos da sua natureza divina em 11 dimensões diferentes. Mestres, nós dizemos há uma década que vocês escolheram o modo hatch do jogo da dualidade e, como são excelentes no que fazem, fizeram isso com perfeição infinita. E exatamente por isso chegaram ao ponto de mutação muito antes do que os potenciais apontavam. E agora há um caminho inteiramente equilibrado à sua frente. Considerem que isso é um presente, uma dádiva, e verão como há formas brilhantes de usarem isso em seu próprio benefício. Há um lugar de muito respeito e honra, onde fazem isso por si mesmos. Então, jamais duvidem que se auto-enviaram a este tempo. Apenas confiem que este lugar não está separado de vocês no nível da sua natureza angélica e que tudo o que necessitam já foi criado no lar, neste lugar de não separação, onde cada um é realmente um com tudo o que é e tudo o que há em si mesmo. Não se trata de unidade, como compreenderam até agora. Não é uma unidade com os outros anjos, e sim consigo mesmo, com todos os seus eus, de forma autêntica e completa. É assim, meus queridos, atualizando as informações, que todos vocês terão que ir além de tudo o que consideraram no velho paradigma. Não parem, não se detenham, continuem, avancem. E eu, Cryon, que os conheço muito bem, já ouço alguns murmurando que isso vai dar um baita trabalho. Ah, estes são vocês, meus queridos. Não vai ser aqui que farão isso. Estas interpretações e conhecimentos pertencem ao seu eu humano, que está se movendo para o estado de sonhos sem dor, e é lá que ele vai fazer o processamento. Se fossem fazer o processamento aqui, como lhes advertiu Metatron, irão ficar 5.000 vidas fazendo isso. Aqui na sua amada terra, vocês começam uma nova vida. E ela
pode começar neste agora. Vocês estão encerrando um grande capítulo e é por isso que eu vim com uma comitiva. Porque hoje existe um marcador especial. Há um ciclo completo dentro de outro ciclo acontecendo. Faltam 90 dias para o mega portal 999 de setembro de 2018, onde vocês terão 3 eventos cósmicos significativos. Há uma pequena massa crítica que está realmente pronta neste momento e que está disposta a largar e deixar ir a conexão com o velho paradigma e reiniciar uma nova jornada. Estes 90 dias serão altamente significativos e encerrarão grandes mudanças no âmbito pessoal e coletivo da família angélica. Podemos avançar um pouco com o potencial que vemos e lhes oferecer a visão de mais alto, que assim como haverá um nível consistente de rupturas, que até bem pouco tempo parecia improvável de ocorrer, também há um espaço consciente criado para reencontros inimagináveis. Almas que se buscavam e ansiavam por reencontrar-se, finalmente darão sentido à sua jornada, começando uma etapa de magia e poder pessoal concentrado na compaixão e no verdadeiro amor. Vocês estão incapacitando toda a vida em todo o cosmos. E tenham em mente que, consoante avançam, o reino angélico avança para novos níveis de criação. Isso é realmente espetacular. Vocês estão se cumprindo, assim como toda experiência na Terra está transcendendo o que fora previsto. Vocês são honrados por tudo o que estão fazendo e pelo que já alcançaram. Não pensem que foi pouco, nem por um breve instante considere isso como verdade. Vocês estão virando a experiência do avesso, meus queridos. Por favor, pedimos que se amem mais, que se apaixonem por si mesmos a cada dia e que, ao olhar nos olhos daqueles que escolheram para ficar para trás, não os condenem, não os julguem por não quererem avançar ao seu lado nesta hora. Cada anjo humano tem o seu próprio cronograma e todos vocês que já estão em outro patamar não têm mais expectativa, não têm mais agenda. Estão se abrindo para a experiência pela experiência. E é assim que estão deixando o seu legado para aqueles que estão apenas chegando. Enquanto para alguns os resultados são tudo, e isto ainda os mantém presos às suas situações, onde a antiga dinâmica pelos jogos de poder tem espaço garantido. Para os que já ousaram ir além de si mesmos, todo o resultado é honrado. O mestre sabe que nunca erra e nem se engana. Mas, queridos, nesta grande universidade, em algum momento, todos irão se graduar e haverá uma grande celebração em todo o campus. Nunca esqueçam que cada um escolheu uma disciplina, uma especialização, mas ainda assim, todos vocês se encontram na mesma universidade. E no momento da reunião de todos os graduados, o grande mosaico da nova experiência se completará e a imagem refletida será a unidade de seus corações. É então, queridos, que neste momento entenderão
que dentro e fora será exatamente igual. E é quando a ilusão da separação estará para sempre dissolvida. É assim que acaba, mestres. Este é o grande final que esperam e para o qual cada um está dando a sua contribuição. Muitos já estarão do outro lado do véu, mas ainda assim todos celebrarão. E cada um celebrará em múltiplos níveis do seu eu sou, até o coração do Criador em si mesmo. Como farão a jornada é que está em suas mãos. E não importa o tempo, o espaço onde isso ocorra de fato. Reafirmamos, já aconteceu. Sintam-se ternamente abraçados por todos os braços e mãos invisíveis que os envolvem neste momento. A comitiva veio para saudá-los, e sempre isso ocorrerá em um vetor atemporal de amor irresistível. Não importa quando, no seu tempo, você acessar esta mensagem, isso sempre será o seu agora. Isso é a espiral dimensional de vida única acontecendo desde o princípio, e assim permanecerá. Meu querido, uma vez mais, nos dirigimos a você e pedimos que assuma o poder pela sua criação. Seja o Criador de tudo o que é e tudo o que há, no seu aqui e agora. Saiba que ninguém virá lhe entregar um certificado que ateste que você se capacitou em matéria de criação. É somente você, na certeza do seu coração angelical, o único ser que pode acessar esta verdade. Então, por favor, considere isso sinceramente e deixe ir velhos mitos baseados em crenças humanas, antigas e obsoletas. Eu sou Cryon, e em nome do amor irresistível, eu vim, e através do amor eu os deixo brevemente. Eu sou Cryon. Eu sou apaixonado por todos vocês, que são amados incomensuravelmente. E assim é.